Se o quinto episódio nos deixou na beira do abismo com Christopher Smith abandonando sua realidade em busca de um paraíso pessoal, este sexto episódio, intitulado Que os Olhos Não Veem, o Chrisão Não Sente, achei uma besteira essa adaptação, nos coloca dentro desse paraíso, revelando que o que pode ser muito bom para o homem pode ser um inferno para todos os outros. Esse episódio não é apenas o ponto de virada da temporada, é uma tese brutal sobre a natureza do auto-engano e o custo terrível da felicidade comprada com a ignorância. O panorama geral é, em sua essência, uma missão de resgate que se desintegra em uma luta por sobrevivência em um território profundamente inimigo. A equipe da Rua 11, Harcourt, Adebayor, Vigilante e Economus, cruza a barreira dimensional para trazer o seu amigo de volta, apenas para descobrir que a utopia de Chris, onde seu pai é um herói e seu irmão está vivo, é uma fachada para esconder um pesadelo ideológico. O título funciona como uma chave mestra que abre todas as portas temáticas do episódio. A ignorância de Chris sobre a verdadeira natureza desse mundo é o que lhe permite ser feliz, e é a destruição dessa ignorância que move a narrativa em direção a uma catástrofe inevitável. Enquanto isso, em uma trama paralela que se eleva às apostas a um nível cósmico, a narrativa nos leva de volta ao universo do DCU principal. Lá, o desesperado Rick Flag Sr., o novo diretor da Argus, toma uma decisão moralmente comprometedora. Ele vai até a prisão de segurança máxima de Belly Reeve para forjar uma aliança com ninguém menos que Lex Luthor. O objetivo é rastrear o portal dimensional da equipe, mas as implicações são muito maiores. Essa aliança sombria estabelece que não há porto seguro para onde a equipe possa retornar, e eles estão presos entre a cruz de um regime fascista e a espada de um governo que fará pactos com o diabo para alcançá-los. O episódio, portanto, tece duas narrativas de desespero, uma pessoal e uma sistêmica, colidindo em um clímax que redefine completamente o que está em jogo na série. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa o seu like porque no final você vai acabar se esquecendo. E se você já quiser ajudar o Migrante Nerd de cara, você pode usar o nosso link da Amazon, que tá lá no primeiro comentário fixado, também tem na descrição, onde você pode comprar qualquer coisa que você já queria comprar e vai fazer o Jeff Bezos dividir um pedacinho comigo. Vai ajudar pra caramba o canal e a continuidade desse trabalho, beleza? No panteão de super soldados, sociopatas mascarados e agentes de elite que compõem a equipe da Rua 11, John Economus sempre se destacou por sua esmagadora normalidade. Leota Adebayor, embora desprovida de superpoderes e grandes habilidades, possui um treinamento da Argus, que é a linhagem de só Amanda Waller. Economus, por outro lado, ele é só o cara do TI, o homem cujo principal conjunto de habilidades envolve um teclado e cuja principal motivação é muitas vezes o medo. Nesse episódio, sua função transcende do alívio cômico para se tornar o substituto essencial nosso, da audiência. Ele é o nosso espelho, refletindo o que um ser humano comum faria quando lançado em uma situação extraordinariamente aterrorizante. A sua primeira ação na dimensão alternativa é emblemática. Enquanto os outros pensam na missão, ele busca o conforto, atacando a comida na cozinha na casa dos Smith. Seu desejo mais profundo não é de salvar o mundo ou resgatar o amigo. É simplesmente voltar para casa. A sua relutância e sua vulnerabilidade o tornam um personagem mais palpável e por isso mesmo o mais suscetível ao horror do que está por vir. Ele não está preparado para o combate, nem física e nem psicologicamente, o que torna sua aprovação não apenas um ponto da trama, mas uma demonstração visceral da fragilidade humana diante da brutalidade calculada. A captura de Economus pelas mãos da versão alternativa de Algo Smith, o herói condecorado, conhecido como Dragão Azul, é um dos mais angustiantes do episódio. O ato de Alg de cravar a mão de Economus no chão com uma faca não é apenas um ato de violência gráfica, é a aplicação de uma pressão psicológica insuportável. E é aqui que a função narrativa de Economus se cristaliza. Em um mundo de indivíduos extraordinários, o medo genuíno e não processado de um homem comum se torna a maior vulnerabilidade da equipe. A sua confissão aterrorizada, onde ele revela que não apenas a sua origem interdimensional do grupo, mas a formação crítica de que o nosso Chris matou e substituiu o Chris daquele universo, é o primeiro grande desastre da missão. Esse não é um momento de traição, mas um colapso humano. A falha de Economus não é uma falha de caráter, é o resultado inevitável e intencional dos métodos empregados por um regime fascista, personificado na figura de Alg Smith, que no fundo é a autoridade máxima ali. O regime não precisa de super armas para quebrar um homem como Economus, ele apenas precisa explorar o seu medo. Assim, o papel de Economus transcende a de um simples personagem, ele se torna o catalisador narrativo da catástrofe, demonstrando como o terror é uma arma eficaz contra o cidadão comum, tornando a ameaça do regime nazista muito mais visceral e imediata
para quem assiste. Basta a gente lembrar das cenas das pessoas vendo o pacificador pela rua. A mulher mostra os peitos só para agradar o cara. Tá todo mundo com medo ali. Emilia Harcourt foi construída desde a sua introdução lá em Esquadrão Suicida como a personificação da profissional consumada. Fria, eficiente, pragmática e aparentemente desprovida de emoções. A sua identidade está intrinsecamente ligada ao seu trabalho em agências governamentais, como a NCA e a Argus. O controle, a disciplina e a distância emocional não são apenas traços da sua personalidade, são as paredes da fortaleza que ela construiu ao redor de si para sobreviver a um mundo de violência e traição. A segunda temporada, no entanto, tem se dedicado a desmantelar essa fortaleza tijolo por tijolo. Com sua carreira em ruínas após o vazamento de Adebayo e o luto não processado pela morte de Rick Flag Jr., Harcourt se encontra em um estado de desintegração psicológica, à deriva, sem a única identidade que já conheceu. O clímax da sua jornada emocional ocorre na cena crucial dentro da Argus Alternativa. Em sua conversa com Chris, quando ele confessa seu amor por ela, a resposta dela é uma das linhas de diálogos mais reveladoras da série. Eu não tenho acesso aos meus sentimentos. Essa não é uma simples admissão de confusão ou indecisão, é um diagnóstico de uma profunda dissociação psicológica, um sintoma clássico de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Anos de exposição a traumas, culminando com a perda do Flag Jr., a levar a compartimentalizar suas emoções com tanta eficácia que os próprios caminhos neurais que para acessá-la parecem ter sido bloqueados. Ela não está escolhendo ser fria, ela perdeu a capacidade de qualquer outra coisa. Ao justapor a jornada de Harcourt com a de Christopher Smith, a série revela uma simetria temática poderosa e complexa aqui. Enquanto o pacificador luta para aprender a processar e expressar as emoções que foi ensinado a reprimir através de uma masculinidade tóxica, ele é, em essência, emocionalmente incontinente, deixando sua dor vazar de forma caótica e destrutiva. Já Harcourt enfrenta o desafio oposto. Ela é emocionalmente constipada, incapaz de sequer identificar, quanto mais de articular o que sente. Seu trauma resultou em um desligamento completo. Eles são imagens espelhadas, representando duas respostas distintas e talvez até generificadas ao mesmo tipo de vida violenta. A reação deles, portanto, não é apenas um potencial arco romântico, é o encontro de duas almas fraturadas, que juntas podem ou se destruir completamente ou encontrar um caminho para a totalidade. A jornada de Harcourt não é se tornar mais suave, mas sobre reconquistar o acesso à própria humanidade. Assim como a de Chris é sobre aprender a canalizar de forma construtiva. Como o próprio James Gunn já sugeriu, de muitas maneiras Harcourt é uma protagonista secreta nessa temporada. Essa incapacidade de acessar e processar emoções se manifesta em comportamentos autodestrutivos. Como revelados em discussões com a personagem, Harcourt frequenta bares não para beber, mas para iniciar brigas deliberadamente, apenas para sentir alguma coisa. Esse ato não é sobre raiva e agressão, é uma tentativa desesperada de perturbar a dormência, de acordar, de encontrar alguma sensação, mesmo que seja dor física. Possa, de alguma forma, romper as paredes repressivas que ela ergueu ao redor de si. É uma forma de autossabotagem que serve como uma válvula de escape perversa. A única maneira que ela conhece de se sentir viva em meio a um vazio interior. Sua luta, portanto, é uma batalha silenciosa de uma mulher que precisa reaprender a linguagem de seus próprios sentimentos antes que o silêncio a consuma por completo. Uma das revelações mais fascinantes e perturbadoras do episódio é o encontro de Adrian Chase com sua contraparte dimensional. Ao contrário de Chris, cuja versão alternativa era um herói amado, ou de Harcourt, que parece ser uma burocrata do regime, muito sentimental, o vigilante alternativo é exatamente o mesmo. Ele compartilha a mesma personalidade sociopata, os mesmos maneirismos infantis, a mesmo amor pelo carpete felpudo e a mesma alegria desequilibrada na violência. Essa identidade revela algo fundamental sobre Adrian Chase. Ele é uma constante multiversal, talvez como o ataque do Kaiju. Essa essência não é moldada por seu ambiente, ela é intrínseca. Ela é quem ele é, independentemente do universo que se encontre, um agente do caos e um código moral bizarro e inabalável. No entanto, há uma variável crucial que muda tudo, a sua aliança. Nesse mundo, o arqui-inimigo do vigilante é o pacificador. Essa única inversão recontextualiza retroativamente as ações de Chris nessa dimensão. O vigilante alternativo explica que se juntou aos Filhos da Liberdade para lutar contra o pacificador. O grupo que Chris, em sua ignorância heróica, desmantelou no episódio anterior, acreditando serem terroristas, e na verdade é a resistência heróica contra o Estado nazista. A ironia é esmagadora. Ao tentar ser o herói que nunca foi em seu mundo,
Chris se tornou, sem saber, um executor da tirania fascista, caçando os verdadeiros combatentes da liberdade. Esse momento não apenas aprofunda o horror da situação, mas prepara terreno para o conflito ideológico inevitável entre os dois vigilantes, que agora se encontram em lados opostos de uma guerra moral, apesar de serem a mesma pessoa. No meio de revelações sombrias, o encontro dos dois Adrians proporciona um momento de leveza metatextual que tem implicações profundas para o universo DC de James Gunn. Ao se verem, os dois vigilantes apontam um para o outro e exclamam, igual o Homem-Aranha. Essa não é apenas uma piada ou um easter egg para os fãs, é uma declaração deliberada da construção desse mundo. A referência explícita a um ícone da cultura pop originária da Marvel estabelece uma regra fundamental para o novo DCU. Ele existe em um mundo culturalmente paralelo ao nosso. Assim como a DC foi reverenciada como ficção em Eternos, aqui a Marvel existe como parte do tecido cultural que os personagens da DCU consomem. Eles assistem aos mesmos filmes, conhecem os mesmos memes e compartilham os mesmos pontos de referência cultural que a audiência. Esse ato de canalizar o Homem-Aranha como uma figura ficcional dentro do DCU serve a um propósito narrativo crucial. Ele aterra o universo em uma realidade que se sente mais autêntica e vívida. Não é um universo hermeticamente fechado, onde apenas os personagens da DC existem, mas um mundo onde um sociopata como vigilante pode reconhecer um meme de internet. É uma ferramenta sutil, mas poderosa para a conexão com o público e uma assinatura inconfundível do estilo de Gunn. É nesse ponto que o coração não vê, o Chrisão não sente, deixa de ser uma aventura de super-heróis com humor ácido e se transforma num filme de terror. A transição tonal é deliberada e brutal, orquestrada com uma precisão arrepiante. O episódio constrói uma sensação de pavor lentamente, começando com uma caminhada solitária de Adebayo por uma vizinhança suburbana que, à primeira vista, parece perfeita. Mas a perfeição é estéril, é homogênea. E quando os moradores a veem, a sua expressão não são de curiosidade, mas de choque e de horror. Os carros freiam bruscamente, as mães puxam seus filhos para dentro de casa, o ar se enche de um pânico silencioso. Adebayo não é uma estranha, ela é uma anomalia, uma violação à ordem natural daquele mundo. E o clímax dessa sequência aterrorizante vem com o grito de Keith, o irmão do pacificador. Ela escapou! É crucial a gente dissecar a escolha de palavras aqui. Ele não grita, tem uma mulher negra aqui, ou olhem uma intrusa. Ele grita, uma escapou. O verbo não denota presença, denota fuga. Ele implica um estado anterior de contenção, de encarceramento. A palavra escapou é uma chave para destrancar a verdade horrível dessa dimensão. As pessoas negras não foram simplesmente deslocadas ou segregadas, elas foram aprisionadas. Essa única frase, combinada com a ausência total de qualquer outra pessoa não branca, serve como uma confirmação implícita, mas inegável, de que essa sociedade pratica uma limpeza racial sistêmica. A multidão que começa a perseguir Adebayo não é uma turba de linchamento aleatória, é a reação de uma população inteira agindo como guardas de uma prisão a céu aberto, aterrorizada pela visão de uma prisioneira que rompeu o seu confinamento. A imagem de Adebayo correndo por sua vida pelas ruas, impecavelmente cuidadas, é uma das mais poderosas e perturbadoras da série. E o horror é finalizado quando Chris e Harcourt, dentro da Argus, encontram uma bandeira americana em uma mesa. Ao desenrolar, eles não veem as estrelas, mas uma suástica. A verdade não é mais implícita, ela é explícita e escancarada. Esse mundo é a Terra X, ou uma variação dela. Uma realidade onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e impuseram a sua ideologia genocida sobre os Estados Unidos. A utopia pessoal de Chris, o mundo que ele escolheu, que ele devolveu à família e o amor, é literalmente um etno-estado supremacista branco construído sobre o Holocausto. A razão pela qual seu pai, Aug Smith, é um herói amado chamado de Dragão Azul, nesta realidade, não é apesar do seu racismo, mas é por causa dele. Sua ideologia odiosa não é uma falha de caráter, é a norma sancionada pelo Estado. Então o episódio força uma questão moral mais devastadora na série. Qual é o verdadeiro custo da paz e da felicidade? A ignorância de Chris permitiu que ele encontrasse um paraíso pessoal, mas esse paraíso foi construído sobre a sepultura e os campos de concentração de milhões, quiçá bilhões. Agora, despojado da sua ignorância, ele é forçado a confrontar a monstruosidade que o seu desejo por uma vida melhor ajudou, inadvertidamente, a proteger. É o teste final para o seu crescimento. Ele pode rejeitar a sua própria felicidade ao compreender o preço monstruoso pelo qual ela foi comprada? Enquanto a equipe da Rua 11 se afunda no pesadelo da Terra X, a trama no universo DC principal aperta o cerco em torno deles. O acordo relutante entre Rick Flag Sr. e Lex Luthor em Belle Rive é bem mais do que um simples dispositivo de enredo para rastrear heróis. É um movimento estratégico no grande tabuleiro de xadrez do DCU de James Gunn.
Ao fornecer a Luthor uma forma de redenção em troca da sua ajuda, Flag não apenas compromete a integridade da Argus, mas também estabelece as bases para o futuro de Luthor, conectando diretamente os eventos de Pacificador com a já anunciada sequência de Superman, o Homem do Amanhã. A série se solidifica como uma peça central e indispensável na arquitetura da nova saga, o que confesso não gosto. O episódio termina com um estado de suspense absoluto, com cada personagem preso em sua própria armadilha mortal. A Debayor corre por sua vida, caçada por uma sociedade inteira que a vê como uma contaminação a ser erradicada. Economo está capturado, torturado e psicologicamente quebrado, tendo entregado ao inimigo a informação mais perigosa possível. Harcourt, provavelmente detida, enfrentando sua duplicata nazista e as consequências da sua própria paralisação emocional. E o pacificador finalmente vê a verdade. Ele está parado no coração da ideologia que seu pai tentou incutir nele, a mesma ideologia que ele passou a vida inteira tentando, de uma forma confusa e contraditória, rejeitar. A sua ignorância se foi, o paraíso se revelou um inferno. A jornada de Chris não é mais sobre encontrar a paz, é sobre decidir se ele tem força para lutar uma guerra pela alma de um mundo que ele erroneamente chamou de lar. É a prova final para determinar se ele pode, de uma vez por todas, escapar da sombra de seu pai e se tornar o herói que, no fundo, ele sempre desejou ser. A ignorância era uma bênção, mas agora é uma arma. E a questão que paira no ar é: contra quem ele vai apontar ela primeiro? Foi isso, Nerd. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Bom, aconteceu, né? O que era previsto aconteceu e não acho que é uma falha de roteiro você ter a previsibilidade disso. É um movimento muito grande, é uma revelação muito grande dentro desse universo e ela foi plantada devagar ao longo dos episódios, de forma que a conclusão ela é óbvia, mas para mim foi bem feitinha. Vamos ver o que vai se desenrolar daí, deixa aí suas teorias, vamos discutir nos comentários, beleza? Se quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code. Se não quiser, não puder, não tem problema. Na Amazon você pode nos ajudar já comprando o que você iria comprar mesmo, você só vai dividir um pedacinho do seu gasto comigo, tá bom? Espero você no próximo vídeo, forte abraço.